Igreja, amém? Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Pode dar um glória a Deus. Estou aqui de novo. Aconteceu do pastor Lucas me escalar bem no domingo que eu já tinha combinado com o Tiago também de encerrar essa série, Deus fala aos homens. Mas eu creio que vocês não vão enjoar de mim não, porque eu tenho uma palavra ao seu coração essa noite. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui aprendendo um pouco mais, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Miguel, consegue aumentar um pouquinho o retorno para mim aqui, por favor? Amós. Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Amém? Glória a Deus. Vamos ler juntos. É apenas um versículo. Se você encontrou aí, mas também você pode olhar aqui para o telão. Amém? No 3, a gente lê esse versículo junto. Pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3. Certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Aleluia! Tem profeta aí essa noite? Eu creio. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos o Senhor por esse tempo, te pedimos, abra a nossa mente essa noite, para que a gente possa aprender a ouvir o Senhor, Jesus. Pois o Senhor nos guia, e quando nós caminhamos no caminho que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos guia, nós caminhamos no caminho da abundância, da vida abundante, Senhor. Então nós concordamos com isso e te pedimos, Espírito Santo, esteja aqui essa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém? Gente, vocês já pararam para pensar que poderoso é esse versículo? Olha o que o texto está dizendo. Que o Senhor, o soberano Senhor, o nosso Senhor, não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Você já parou para pensar que Deus não faz nada, não realiza nada, sem antes revelar aos seus amigos, aos seus servos, os profetas? Isso é muito poderoso. Pensa comigo, Nova Aliança tem 18 anos, é isso? Esse texto está nos dizendo que antes de Deus começar a obra da Igreja Nova Aliança, alguém ouviu do Senhor, porque o Senhor falou para alguém que ia fazer isso em Imperatriz. Antes de Deus começar a Adonai, por exemplo, é o que o texto está dizendo. Antes de Deus realizar a obra dele na Adonai, alguém ouviu do Senhor que isso aconteceria aqui no Bacuri. E agora a gente vai levar para o futuro. Você já parou para pensar que tudo que Deus vai fazer nos próximos 5 anos, 10 anos, seja avivamento, seja despertamento, tem alguém agora ouvindo do Senhor? Pois o texto está nos dizendo que antes de Deus fazer qualquer coisa, antes, Ele revela aos seus profetas, Ele comunica aos seus servos, Ele compartilha aos seus servos. E eu te pergunto essa noite, será que você está ouvindo algo do Senhor? Será que você está ouvindo algo que Deus vai fazer na nossa igreja, na Adonai? Será que o que Deus vai fazer esse ano aqui na Adonai, será que é você que está ouvindo do Senhor o que vai acontecer? Porque é o que o texto está dizendo, que antes do Senhor realizar o seu plano, primeiro, Ele compartilha aos seus amigos, os profetas. E olhando para esse texto eu me pergunto, por que Deus age desse jeito? Por que antes de Deus fazer, Deus primeiro chama alguém de canto e conta para essa pessoa? Por que antes de Deus começar a fazer, antes Ele chama alguém para intimidade e conta para essa pessoa que vai fazer? Eu penso que é por causa da intercessão. Eu penso que Deus comunica aquilo que Ele vai fazer antes,
esperando que eu e você se posicionamos em intercessão. E quando a gente pensa em intercessão, a gente precisa entender o que é intercessão. Tivemos aqui no ano passado nosso seminário, posso dizer assim, de intercessão. Você que não esteve presente, perdeu muita coisa. Nós aprendemos, por exemplo, que intercessão é diferente de oração. A gente acha que intercessão é uma oração mais intensa, é uma oração mais forte, ou é quando eu imponho a mão sobre alguém. Só que nós aprendemos pela palavra e também no seminário que nós tivemos aqui, que intercessão é uma coisa e oração é outra. Paulo diz em Timóteo que nós devemos fazer orações e também intercessões por todas as pessoas, mostrando assim que intercessão é um grupo e oração é outro. Nós precisamos entender que a intercessão ela se move por meio da oração, mas nem toda oração é intercessão. A intercessão ela tem uma diferença da oração. E qual é essa diferença? A diferença está no que a gente está pedindo. Oração é uma conversa com Deus, e a intercessão é um posicionamento diante de Deus. Oração é quando eu converso com Deus, mas a intercessão é quando eu me posiciono diante de Deus por alguma causa, simplesmente pela vontade do Senhor. Nós entendemos que a intercessão é quando nós conhecemos a vontade de Deus e se posicionamos para que a gente possa clamar para que isso aconteça. Então, Pedro, quando eu sou convidado a interceder por alguém, o que eu devo fazer? Você deve ouvir o Senhor primeiro sobre o que Deus quer que você ore na vida daquela pessoa. Isso é interceder. Porque se interceder se resumisse apenas em orações que nascem dentro de nós, não seria uma intercessão. Porque eu posso estar orando por uma pessoa para Deus descer fogo sobre ela, e a vontade do Senhor é encher aquela pessoa da chuva do Senhor. Então, interceder começa ouvindo o Senhor. O grande erro nosso, meu, é um entendimento errado que nós temos de quando Jesus diz em João 14: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então a gente pensa que esse versículo é uma fórmula mágica para que a minha oração seja respondida. Então se eu estiver aqui com o meu Celta ali e orar em nome de Jesus, eu vou ganhar um carro novo. A gente pensa que o em nome de Jesus é uma fórmula mágica para que a oração seja respondida, e não é. Porque se fosse assim, seria a nossa vontade colocada sobre as nossas orações. E aí entra o que os apóstolos dizem, que a gente ora e não recebe porque a gente entende errado, a gente pede errado. E o que seria pedir errado? Pedir um carro é errado, gente? Sim ou não? Não. Só é errado se não for da vontade de Deus. Então quando a Bíblia diz que a gente ora, pede e não recebe porque pede errado, o pedir errado é pedir algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então eu posso pedir para ser rico? Pode, você só tem que entender se isso é da vontade de Deus. E aí entra a intercessão, aí entra o que a Bíblia diz, que tudo que nós pedirmos no nome dEle, Ele fará. Pedir no nome de Jesus significa pedir em favor de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado. João, o próprio João que escreve esse texto, ele vai completar lá na epístola de João, e ele diz assim: olha, temos essa certeza de que tudo que pedirmos em seu nome, mas segundo a sua vontade, Ele então vai nos responder. Então aonde começa a intercessão, Pedro? Quando eu entendo qual é a vontade de Deus. Porque o texto, não está aqui mais, mas o texto de Amós 3,7 diz que Deus revela a sua vontade antes de realizar
aos seus servos, os profetas. Então esses homens de Deus, esses profetas, que eu creio que tem muito aqui essa noite, em nome de Jesus, esses profetas, eles estão num lugar de ouvir qual é a vontade de Deus. E Deus conversa, e Deus revela qual é a sua vontade antes de fazer. É por isso que tem gente pregando de coisas que vão acontecer daqui 2 anos. É por isso que tem gente compartilhando assuntos que a gente vai ver Deus fazer daqui a alguns anos. E qual é o grande ponto aqui, Pedro, que eu quero compartilhar com vocês? Por que que Deus revela as coisas antes de fazer? Por que que Deus comunica, irmão Wagner, as coisas antes de fazer? Porque Ele espera de nós a intercessão. E como eu disse para vocês, a intercessão é quando eu ouço a vontade de Deus e me posiciono diante dele. Mas aí eu te faço mais uma pergunta essa noite para ver se você está acompanhando o pensamento. Para que Deus espera que a gente se posicione diante dele em intercessão? Se ele já vai fazer, se a vontade dele não precisa da gente. Por que que Deus espera que eu e você, depois que a gente ouviu da própria boca dele o que ele vai fazer na Adonai, na minha vida, na vida dos meus discípulos, por que que ele espera que eu me posicione diante dele em intercessão? Você sabe por quê? Porque intercessão tem a ver com misericórdia. Você pode repetir isso comigo? Intercessão tem a ver com misericórdia. Interceder, o propósito da intercessão tem a ver com eu me posicionar diante de Deus, pedindo que Ele cumpra a sua vontade, mas que Ele exerça misericórdia. Gênesis 18, para você entender. Gênesis 18, versículo 17. Abre para mim aí. Gênesis 18, 17. Olha que interessante isso. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? É o versículo que eu li. Deus vai contar para Abraão algo que ele vai fazer antes dele fazer. Olha aí. É fato que Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e os da sua casa que se conservem no caminho do Senhor. Ele era amigo de Deus, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão que lhe prometeu. Pode ir. Aí o Senhor vai começar a falar para Abraão o que ele vai fazer. Antes de fazer, o Senhor então disse: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde às acusações que chegam até mim. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Então vamos lá entender essa história. Deus olha para Abraão e diz assim: esse cara é íntegro, ele vai cumprir a minha vontade. Não tem como eu esconder dele o que eu vou fazer. Aí ele chega em Abraão e diz assim: Abraão, vou te contar algo, você está pronto para ouvir? Estou pronto, Deus. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, se prepara. Legal. Deus conta para ele o que vai fazer. Só que aí, o que acontece? Abraão vai se posicionar em uma das primeiras intercessões que nós encontramos na Bíblia. E aí ele vai interceder diante de Deus. E qual foi a intercessão de Abraão? Foi para que Deus não cumprisse a sua vontade? Foi para que Deus tivesse pena de Sodoma e Gomorra e parasse de pensar na destruição? Não. Mas a intercessão de Abraão foi uma: Deus, cumpra a sua vontade. Mas se tiver um justo naquela cidade, por favor, exerça misericórdia. Essa é a primeira intercessão que nós encontramos nas Escrituras. Um segundo exemplo de que intercessão tem a ver com misericórdia é que um dia o povo de Israel fez um bezerro de ouro. Um dia o povo de Israel murmurou em meio ao deserto. E aí Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, sobe aqui para o monte.
E aí Deus chega para Moisés e vai dizer assim: Moisés, eu quero destruir o povo de Israel. Deixa, Moisés, eu destruir, porque eu faço de você uma nação segundo o meu coração, do jeito que eu quero. E aí, gente, qual é o posicionamento de Moisés? É um posicionamento de um intercessor, porque ele chega em Deus e diz assim: Deus, por favor, exerça misericórdia mais uma vez, não mata o povo, não deixe o povo ir sozinho. E aí a gente vai ver isso de novo, lá já no Novo Testamento, na verdade Antigo Testamento ainda, quando lá em Jó, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Jó, sabendo do pecado dos filhos, vai fazer uma intercessão por eles. E o que é a intercessão de Jó, gente? Ele junta os melhores bois e entrega como sacrifício a Deus, pelos pecados dos filhos. Gente, o que é isso? Jó estava chegando em Deus e estava dizendo: Deus, eu estou aqui em intercessão, para que o Senhor tenha misericórdia dos meus filhos. No Novo Testamento, Jesus chega em Pedro e diz assim: Pedro, essa noite Satanás pediu para se andar com a tua vida, mas eu roguei por ti, porque eu te conheço. Eu pedi misericórdia por você. Você sabe qual é o versículo mais forte de intercessão na Bíblia? É quando Jesus diz no Sermão do Monte: amem os seus inimigos e orem, intercedam pelos que estão vos perseguindo. Irmãos, para a gente caminhar aqui, eu vou ser bem rápido hoje, mas eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Intercessão tem a ver com entender qual é a vontade de Deus e se posicionar diante dele, para que ele cumpra a vontade dele, mas que ele exerça a misericórdia. Intercessão, vou interceder pelo Bacuri, eu vou entender o que Deus quer fazer no Bacuri, e eu vou pedir perdão pelos pecados cometidos nesse bairro. Eu vou dizer: Deus, faça a sua vontade, mas por favor, exerça a tua misericórdia sobre o Bacuri. Eu vou interceder sobre a vida de um discípulo, eu vou entender e vou ouvir o que Deus quer fazer na vida daquele homem ou daquela mulher, e vou dizer: Deus, por favor, exerça a misericórdia sobre a vida desse meu discípulo. Intercessão tem a ver, e é por isso que Deus revela para os profetas a sua vontade. Por quê? Porque o profeta é um amigo de Deus, e ele conhece o coração de Deus. Se Moisés ou Abraão não fosse profeta, vou ser sincero, eu nem sei se eu cheguei nesse nível de Abraão, porque se Deus chega em mim hoje e diz assim: eu vou destruir uma cidade pecaminosa, eu ia olhar e dizer assim: Deus, faz isso mesmo, acaba com esse povo pecador. Só que como o profeta conhece o coração de Deus e sabe que dentro do coração de Deus é um poço de misericórdia, ele chega e olha e diz assim: Deus, faz isso, mas por favor, exerça misericórdia. Então talvez, e em nome de Jesus, Deus esse ano vai chegar para você e vai contar para você o que Ele vai fazer no Bacuri. E eu espero que você chegue em Deus e diga: Deus, faça isso mesmo, mas tenha misericórdia das pessoas do Bacuri. Intercessão tem a ver com ouvir o Senhor e clamar por misericórdia. Intercessão começa ouvindo o Senhor. E agora eu quero que, se você puder anotar tudo que eu falar, claro, não todas as palavras, mas os pontos que eu vou comunicar essa noite. Eu quero entrar agora sobre ouvir o Senhor. Por que é tão importante ouvirmos o Senhor? Porque quando nós ouvimos o Senhor, nós caminhamos segundo a sua direção. Olha que interessante. Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo intercede por mim e por você. Você pode dar um glória a Deus por isso? O próprio Espírito Santo intercede por você, meu irmão. Aleluia! Só que tem um porém. Para te provar que intercessão começa ouvindo o Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, mas tem um porém. João, capítulo de número 16, diz que o Espírito Santo não fala de si mesmo,
Mas o Espírito Santo, ele fala aquilo que ele está ouvindo. Então perceba comigo, que o Espírito Santo, ele está ouvindo qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. João 16, que o Espírito Santo está ouvindo o que Deus está falando que ele vai fazer nas nossas vidas. E diante do que ele está ouvindo, aí ele intercede por nós. Então olha a importância de ouvirmos o Senhor, para entendermos qual é a sua vontade. Apocalipse, nas 7 cartas, olha que interessante isso. Nas 7 cartas do Apocalipse, Jesus dá um conselho e uma direção para cada igreja, amém? Só que ele dá o mesmo conselho para todas elas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe qual é a marca de uma igreja avivada? Não é uma igreja que faz, é uma igreja que ouve. Porque eu posso estar fazendo muita coisa, mas se eu não estiver fazendo aquilo que eu estou ouvindo do Senhor, eu vou estar apenas funcionando e não fluindo. Então glória a Deus por essa série que está nos levando para um lugar de ouvir o Senhor. Porque aí nós não vamos apenas fazer algo, mas nós vamos fazer aquilo que Deus estava falando para a gente fazer. Porque nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. E é um perigo quando nós paramos de ouvir o Senhor. Por exemplo, quem conhece sacerdote Eli? Levanta a mão para mim. Quem já ouviu falar dessa história? Gente, qual é o pecado de Eli? Talvez você vá olhar e vai me dizer, o pecado de Eli foi que ele não repreendeu os filhos dele. Só que em 1 Samuel, capítulo 2, a gente vê claramente que Eli repreendeu os seus filhos. Está lá no capítulo 2 de 1 Samuel, a partir do versículo 23. Eli conversou com os seus filhos e repreendeu. Só que o texto grifa lá bem alto, que esses filhos de Eli não ouviram a voz do seu pai. Quando a gente trabalha com paternidade, a gente entende algo, que os filhos transmitem a atitude que eles enxergam nos pais. Então se os filhos de Eli tinham o costume de não ouvir o seu pai, em quem que eles enxergaram essa mesma atitude? Em Eli. Eli era um homem que não ouvia o seu pai. Prova disso é que quando Deus vai repreender Eli, lá em 1 Samuel ainda, a partir do versículo 29, quando Deus vai repreender Eli, Deus olha para Eli e diz assim: Eli, você honrou mais os seus filhos, e você não me honrou. A palavra que Deus usa para honra significa ouvir, dar importância, dar ouvidos. Então Deus repreendeu Eli dizendo: Eli, o seu pecado foi que você ouviu mais os seus filhos do que você me deu ouvidos. Então qual foi o grande pecado de Eli? Parar de ouvir o Senhor. Ele honrou mais os filhos, ele deu mais ouvido aos filhos do que ele deu ouvidos ao Senhor. Outro ponto importante de entendermos o porquê é tão importante ouvir o Senhor, é quando nós olhamos para a construção do tabernáculo. Gente, existe um versículo nas Escrituras que a gente precisa entender. Esse versículo diz assim, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Só que aí eu te pergunto, quem construiu o tabernáculo? Foram anjos? Foram homens. Deus habitou no tabernáculo? Habitou, a Escritura confirma isso. Então como entender o versículo que diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas? É muito claro. Quando o texto diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, o sentido desse texto realmente está querendo dizer que Deus não habita em paredes, Deus não habita em lugares planejados por homens. Mas por que Deus habitou no tabernáculo se foi construído por homens? Não foi construído por homens.
foi representado por homens. Porque quando Moisés tem a visão do tabernáculo, ele vê um tabernáculo completo. E Deus passa o êxodo inteiro falando para Moisés: Moisés, faça o tabernáculo sobre cada medida que você viu. Cumpra, faça tudo que foi mostrado no tabernáculo para você. Então Moisés viu o verdadeiro tabernáculo. Moisés viu qual eram as medidas que Deus queria, e o povo apenas representou aquilo de forma terrena. O povo apenas deu uma estrutura para o tabernáculo que Deus criou. Mas por que eles conseguiram fazer isso? Porque eles ouviram o Senhor. Em cada medida, em cada cor do tabernáculo, em cada área do tabernáculo, em cada utensílio, em cada programação, eles pararam para ouvir o que Deus tinha falado sobre o tabernáculo. E é por isso que Deus habitou no tabernáculo, porque aquele lugar estava sob a medida de Deus. Cada centímetro daquele lugar estava sob a vontade de Deus. Cada cor, cada utensílio, cada lugar, cada objeto, tudo, milimetricamente, estava do jeito que Deus queria. Porque eles ouviram o Senhor. E a gente fica dizendo que não precisa parar para orar sobre tudo. A gente acha que não precisa ouvir o Senhor sobre tudo. Deixa eu te dizer algo: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em projetos humanos. Mas se você parar para ouvir Ele em cada centímetro da tua vida, eu tenho uma notícia para você: Ele vai habitar. A presença dEle vai estar com você em todo projeto. Você quer que a presença de Deus esteja na sua empresa? Faça o seu serviço do jeito que Deus quer. Para ouvir como que Ele quer que seja feito. E para a gente poder caminhar aqui essa noite, eu quero caminhar com você na prática de ouvir o Senhor. Até agora eu te falei o teórico do que é importante ouvir o Senhor. Por que é tão importante aprendermos a ouvir o Senhor? Por quê? Porque tudo nas nossas vidas precisa ser guiado pela verdade que é o Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos aprender com Moisés. Nós precisamos parar, subir o monte, para Deus mostrar qual é o projeto do tabernáculo que Ele tem nas nossas vidas. E depois a gente prestar atenção para cumprir cada medida. Essa daqui eu ouvi o Senhor, facinho. Essa daqui cada milímetro Deus falou com ela. Mas a gente precisa, como Moisés, prestar atenção em cada medida que Deus falou para a gente. Porque aí a gente não vai estar construindo um tabernáculo de homens. A gente vai estar construindo aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, que é a vontade dEle. Pedro, mas não é tão fácil assim ouvir o Senhor. Pedro, isso daí é só para os profetas, é só para o Tiago, é para o pastor Lucas, é para a pastora Francilene ouvir o Senhor. Eu não sou tão fácil assim de ouvir o Senhor. Eu quero praticar com você essa noite. Eu quero primeiro falar com você alguns caminhos que a gente tem pelas Escrituras para facilitar o nosso ouvir ao Senhor. Amém? Você está com um bloco de notas aí? Ou com alguma coisa? Então anota aí. Primeiro caminho que facilita eu ouvir o Senhor: oração em línguas. Glória a Deus. Paulo diz que a oração em línguas, ela edifica o nosso espírito. Então ela é uma edificação própria. Quando eu oro em línguas, é como se eu estivesse exercitando o meu espírito. Quem aqui já acordou um dia que parece que estava desligado do céu? Sabe, aquele dia que tu acordou assim, seco. Oh meu Deus, aquele dia assim que tu olha e diz assim: meu Deus, o que está acontecendo? Você já acordou um dia assim? Atarefado, que nem o maranhense diz? Já? No dia que você acordar desse jeito, eu vou te dar um conselho. Ora em línguas. Começa o dia orando em línguas. Porque a oração em línguas é como se a gente exercitasse o nosso espírito para que ele estivesse sensível ao Senhor. Então quando eu oro em línguas, é como se eu estivesse afiando o machado que é o meu espírito.
A oração em línguas nos reconecta, edifica o nosso espírito, para que então esse espírito edificado seja sensível à voz de Deus. Então, primeiro caminho, oração em línguas. Segundo caminho, prática do silêncio. E aqui eu quero falar um pouco, porque a gente não fala sobre o silêncio. Irmãos, Deus fala enquanto estamos falando, mas Deus também fala enquanto estamos em silêncio. Se a sua oração, você não consegue tirar pelo menos 5 minutos para ficar em silêncio, para ouvir a voz de Deus, meu irmão, você precisa recalcular um pouquinho. A prática do silêncio é um exercício. Tenta ficar em silêncio aí para você ver agora. Você não consegue, você vai ficar porque eu estou te mandando. Mas ficar em silêncio, para o brasileiro, para o maranhense, é difícil. A gente gosta de falar, irmão. A gente gosta de comunicar. Tenta ficar em silêncio, com a Bíblia aberta, sem falar nada. É muito difícil. Só que quando nós praticamos o silêncio com a nossa boca, nós estamos ensinando o nosso espírito a ficar em silêncio. Quando nós praticamos o silêncio com a nossa boca, nós estamos ensinando a nossa mente a ficar em silêncio. E isso facilita para que a gente possa ouvir o Senhor. Terceiro caminho, preparar o ambiente. Como assim, Pedro? Vou falar do jeito mais direto possível, amém? Arrumar a casa, irmão. Arrumar a casa. Eu fico nervoso às vezes em casa. Eu falo para Ana, amor, o meu nervosismo quando a casa está bagunçada é que eu não consigo tirar um tempo com o Senhor. Gente, Deus fala com a casa bagunçada? Fala. Mas gente, não custa nada a gente preparar um ambiente. Arrumar o quarto, arrumar a cama, ligar a luz, pôr um louvor. Tudo isso facilita para que eu e você podemos ouvir o Senhor. Então às vezes eu chego em casa precisando muito ouvir o Senhor. Aí está a Maria Alice gritando de um lado, a Ana fazendo coisa da outra, aquela casa bagunçada. Eu tento ali me conectar, mas não consigo. Aí o que eu faço? Eu falo, não, vou levantar aqui. Aí eu arrumo a casa, corro, passo o pano, deixo a casa no jeito. Aí eu falo, agora amor, me esquece um pouquinho. Aí eu entro para o quarto, coloco um louvor, preparei o ambiente e fico ali até o Senhor falar alguma coisa comigo. Então uma das maneiras para facilitar eu e você ouvirmos o Senhor é preparar o ambiente. Diga glória a Deus por isso. Repita comigo assim, eu vou arrumar minha casa para o Senhor falar. E é para os homens também, viu? Não é só para as mulheres não, aleluia. E agora anota aí comigo para a gente poder encerrar essa mensagem. 7 maneiras de ouvirmos o Senhor. Aleluia. Essas são maneiras que mais a gente vê o Senhor falar, amém? Não se limita a isso, mas é o que mais a gente encontra no nosso meio. 7 maneiras de ouvir o Senhor falar. Primeiro, sentir. Glória a Deus. O que seria ouvir o Senhor através do sentir, Pedro? É quando você está aqui e do nada você começa a sentir uma dor que você não estava sentindo. Ou você começa a sentir um sentimento que não é seu. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Você chegar numa casa, você estava bem, daqui a pouco você começa a ficar ansioso quando você chegou naquela casa. Você começa a ficar tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ou você começa a sentir uma vontade de chorar do nada. Não é do nada. O Senhor está te falando alguma coisa. Ou você está orando por uma pessoa e daqui a pouco você começa a sentir, sei lá, uma vontade de passar mal do nada. No reino dos céus não existe coincidência. Não é do nada. Você começou a sentir aquela dor porque o Senhor está te falando que tem alguém com aquela dor. E você precisa orar. Aquele sentimento de ansiedade que você começou a sentir do nada porque você entrou numa casa, é porque o Senhor está te comunicando como está a situação daquele lar. Então a primeira maneira de nós ouvirmos o Senhor pode ser no sentir. Sentir uma dor ou um sentimento. A segunda maneira é através do pensar ou do pensamento.
É quando, mais ou menos, deixa eu explicar para vocês. A gente está aqui, do nada você começa a ter um pensamento, uma ideia, do nada. Você para pensar, rapaz, caraca, porque eu nunca pensei nisso. Esses dias eu estava sentado ali atrás e eu comecei a pensar em uma mudança que eu poderia fazer aqui na igreja. Questões de administração aqui e tal. E aí eu fui compartilhar com o pastor Lucas. E cara, ele tinha pensado a mesma coisa poucos minutos antes de vir falar comigo. E na hora a gente entendeu que aquele pensamento era Deus falando com a gente, que aquela ideia era a vontade dele. E eu comecei a pensar do nada, não foi um anjo que falou para mim, eu comecei a pensar do nada. Então Deus fala com a gente quando a gente não está pensando em nada e de repente o Senhor traz um pensamento, uma ideia, uma informação. E aí você precisa levar para o Senhor para entender se é dele, amém? Terceira maneira, através da visão. Glória a Deus. Algumas pessoas têm um dom de visão aberta, minha esposa é uma delas. Mas a maioria das vezes que o Senhor fala através da visão, pode ser na visão aberta, mas também é na visão que a gente chama de visão na mente. Como assim, Pedro? No domingo eu entreguei uma palavra para uma irmã que estava aqui, e eu disse que Deus estava atravessando ela como se atravessa uma pessoa de um lado para o outro lado da ponte. Quando eu olhei para aquela irmã, eu não vi de visão aberta uma ponte, mas enquanto eu olhava para ela, veio no meu pensamento uma ponte, e eu via ela no meu pensamento dentro de uma ponte. É como uma lembrança de uma cena de um filme. E eu vi ela, e depois ela até veio conversar comigo, que foi muito de Deus. Então eu quero que você tente imaginar isso. Quando o Senhor fala com a gente através da visão, às vezes o Senhor pode te dar uma cena, do nada, por exemplo, você está aqui, aí você viu o Isaías, vou dar um exemplo do Isaías. Do nada você está aí, adorando o Senhor, e na sua mente vem uma cena do Isaías ganhando um carro. Do nada, tu não pensou nisso, né? Eu creio, se ele estiver aí. Mas do nada você pensou isso, mas veio aquela cena na tua cabeça. O que é isso? O Senhor falando com você que vai dar um carro para Isaías. Então vou dar um exemplo, feche seus olhos. Todo mundo, feche seus olhos. Você vai imaginar o que eu vou te falar agora, amém? Então imagina na sua frente, que agora na sua frente tem um anjo. Imagina aí. Esse anjo, ele é bem alto. Esse anjo, ele está com a Bíblia na mão. E ele tem 2 asas. Está conseguindo imaginar, sim ou não? Tu está conseguindo ver a cena na tua cabeça, não está? Desse anjo? Pode abrir os olhos. Você percebe que, porque eu te contei uma informação, a sua mente criou uma cena? Assim o Espírito Santo faz. Ele comunica ao nosso espírito uma cena, e a nossa mente então recebe essa informação. E é por isso que às vezes você fica pensando, meu Deus, é da carne ou não é? Não é da carne, é porque o Espírito fala ao seu espírito, e o seu espírito transmite para a sua mente. Então às vezes você vai estar no culto aqui, e do nada, irmã Luísa, a senhora vai ver a irmã Ioneide na sua cabeça, a irmã Ioneide recebendo uma benção. E você vai pensar, mas do nada está vindo na minha mente? Não, não é do nada, Deus está falando com a senhora o que vai fazer na vida dela. Então do nada tu vai estar aqui, tu vai ver na tua mente a Andressa pegando um avião. É do nada, irmão, que tu está pensando nisso? Não, Deus está falando com você algo, está te dando uma visão, e então através da visão, o Senhor compartilha, aleluia. Quem deseja receber uma visão? Glória a Deus. Quarta forma para a gente encerrar, através da leitura. Como assim? Primeiro, você pode estar lendo algo nas Escrituras e você ter a convicção de que aquela palavra é para tal pessoa. É Deus falando com você. Mas também pode ser com você olhando para um lugar, escute isso, e você conseguir ler uma frase sem nada estar escrito. Quando eu cheguei em Imperatriz, eu fui fazer uma entrevista, eu fui aprovado em todo o processo seletivo. Quando eu sentei na mesa com o patrão para fechar negócio e assinar a assinatura, eu olhei para a testa dele e eu vi escrito assim: o Senhor te ungiu para evangelizar. Não tinha nada escrito na testa dele, irmão, mas eu li aquilo lá. E eu entendi de Deus que não era para mim estar naquele lugar.
poucos meses depois eu descubro que aquilo ali é um golpe, irmãos. Então às vezes você vai olhar para um lugar e Deus vai compartilhar contigo uma leitura. Quinto modo de ouvir o Senhor, através de sonhos e visões abertas. E eu declaro que essa noite todos vocês vão sonhar com o Senhor falando com vocês. Aleluia. Sexto, através do cheiro e do sabor. Pedro, como assim? Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de chegar na casa de alguém e começar a sentir um cheiro diferente. Talvez uma vez eu já cheguei na casa de alguém e eu comecei a sentir aquele cheiro de lixo, sabe? Aquele cheiro pesado. Ou através do sabor. Como assim, Pedro? Sim. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quantas vezes eu estava orando por alguém, eu comecei a sentir aquela azia, aquele sabor ruim na boca. E aí eu orei para aquela pessoa e descobri que tinha algo maligno na vida daquela pessoa. Então Deus, se for possível, vai usar todos os seus sentidos para falar com você. Amém? E por último, através da convicção. Como funciona, Pedro? Você está olhando para uma pessoa. Eu estou aqui no culto adorando. Daqui a pouco eu olho para tal pessoa e eu tenho convicção no meu espírito que aquela pessoa está passando por um processo difícil. Do nada. Eu estou aqui, não conversei com aquela pessoa, mas eu tenho a convicção, eu tenho a certeza, sem dúvida nenhuma, que aquela pessoa está triste. Eu tenho certeza que aquela pessoa está precisando de uma oração. É quando o Senhor usa a sua convicção, Ele gera uma convicção no seu espírito de algo que Ele está compartilhando com você. Essas são algumas maneiras de nós ouvirmos o Senhor. Mas para mim poder encerrar essa mensagem, eu queria te dizer algo. Todas elas, para que a gente possa caminhar, nós precisamos caminhar na humildade. Como assim, Pedro? É parar de pensar que Deus só fala quando a gente chega na pessoa e diz assim: assim diz o Senhor. Não, a maioria das vezes a gente vai precisar chegar e dizer assim: olha, eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. Eu senti isso. Posso compartilhar? Faz sentido. Eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que nós formos ser usados pelo Senhor, a gente vai precisar caminhar pela humildade. Diga glória a Deus. Quantos de vocês essa noite desejam aprender a ouvir o Senhor? Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida. Deixa eu dizer algo para vocês.